escrito por Moisés, um dos livros do Pentateuco. Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Nós estaremos vendo a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Eu gostaria que todos repetíssemos o versículo de número 23. No 3. 1, 2, 3. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Meus amados, esse texto da palavra do Senhor Deus é um texto conhecido dos estudiosos da Bíblia Sagrada. Moisés, que foi o escritor deste livro, ele relata como o Senhor Deus, após aproximadamente 430 anos em que o povo se encontrava no Egito, e ali o povo se encontrava escravizado. Ali o povo, eles não tinham liberdade para fazer o que desejavam, mas eles viviam oprimidos pelos egípcios. 430 anos naquela condição. E quando eles queriam ir embora, ou pensavam em ir embora, Faraó os oprimia muito mais, lhes dando mais serviço ainda. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, que o seu povo, o povo hebreu, seria escravizado, seria subjugado por um tempo, mas depois Deus, com a sua mão forte e poderosa, haveria de libertar o seu povo. E Moisés, que nos relata esta passagem bíblica, ele nos conta como o Senhor Deus, com mão forte e poderosa, através das pragas do Egito, que nós já conhecemos, Deus então tira o povo hebreu do Egito. Os tira daquela condição de escravidão e promete ao povo uma terra abençoada, promete ao povo uma terra que manda leite e mel. Porém, para que eles pudessem chegar na Canaã, pudessem chegar nesta terra que manda leite e mel, eles tiveram que ter uma jornada pelo deserto. É uma história que todos nós conhecemos. Mas esse texto, ontem, quando estava lendo a minha Bíblia,
esse texto me veio ao coração. E o Espírito Santo de Deus ficou falando comigo sobre esta passagem. Aqui, o povo se encontrava fazendo um pedido para Moisés, que eles queriam comer carne. E Moisés vai questionar com o Senhor Deus, porque o povo estava no deserto. Deus os tirou do Egito, mas eles estavam peregrinando pelo deserto. E ali no deserto não havia gado, ali no deserto não havia frigorífico, né? No deserto não havia supermercado. E o povo agora estava pedindo para que o Senhor Deus, ou pedindo para que Moisés intercedesse a Deus, porque eles estavam querendo comer carne. E Moisés vai interceder com Deus. E o texto que nós lemos é Moisés conversando com o Criador. Moisés, ele apresenta ao Senhor Deus aquela necessidade. Moidivaldo, ele disse aqui que ele veio buscar uma bênção. E ele perguntou quantos vieram buscar uma bênção, e muitos disseram que vieram buscar uma bênção. Mas eu lhe pergunto, você já contou para Deus a sua necessidade? Já contou para Ele a sua necessidade? Ou será que só conta para um outro irmão, para uma outra irmã? Às vezes nós falamos, olha, ore por mim, porque eu estou com uma necessidade, eu estou com um problema, eu estou passando pelo vale, a minha família, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho. Mas e para Deus? Você já contou para Ele a tua necessidade? Já falou com Ele hoje? Ele sabe qual é a tua necessidade? Sabe. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele conhece até a intenção do pensamento do nosso coração. Ele conhece todas as coisas. O salmista, no Salmo de número 139, diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe de tudo. Mas Ele quer que o irmão, que a irmã, que nós digamos a Ele qual é a nossa necessidade. Que nós apresentamos a Ele a nossa necessidade. Mas por que isso? É exatamente o que foi cantado aqui pelas irmãs, pelas nossas crianças. Quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, nós estamos demonstrando que nós cremos nele, que nós acreditamos nele, que nós temos fé no Senhor nosso Deus, que nós cremos que para Ele não existe o difícil, que para Ele não existe o impossível. Os jovens adoraram a Deus dizendo, olha, o que eu não posso fazer, Tu podes. A cura que eu preciso, Tu podes. O problema, Tu podes. As minhas causas, Tu podes. Já contou para Ele a tua necessidade. Foi o que Moisés fez. Moisés foi interpelar ao Senhor e dizer, Senhor, este povo está pedindo carne. E quando nós lemos esse texto, meus amados, eu penso que parece-nos que o próprio Moisés aqui ele está questionando a Deus. Parece que o próprio Moisés ele estava ali duvidando ou titubeando se Deus poderia mesmo fazer ou atender o pedido do povo. O povo pedia por carne. O povo estava em meio a um deserto, e Moisés aqui diz, Senhor, nós somos em 600.000 homens,
fora as mulheres, fora as crianças, fora os da terceira idade, assim como o Edivaldo. Só de homens, e ele diz aqui, homens de pé, isto é, homens que estão prontos para a batalha, são 600 mil, Senhor. O Senhor disse que esse povo vai comer carne, e a promessa que Deus fez para Moisés diz: olha, esse povo vai comer carne. Eles estão pedindo carne? Então eu vou mandar carne para eles. Mas eles não vão comer carne só um dia, não. Eles não vão comer carne 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Não. Eles vão comer carne durante um mês inteiro. A bênção do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. A bênção do Senhor é recalcada, é sacudida, é transbordante. Moisés diz: Senhor, aonde é que vai ter gado, Senhor? Aonde é, Senhor, que vai ter ovelha? Aonde é que vai ter vaca para dar para todo esse povo o mês inteiro? Senhor, aonde é que vai juntar peixe, ou vai tomar todos os peixes do mar para dar carne para esse povo? Parece-nos aqui que Moisés, ele não está crendo muito no poder do Senhor nosso Deus. E o Senhor Deus responde para Moisés: Moisés, porventura a minha mão está encurtada? Aleluia! Glória a Deus! Moisés, porventura, Moisés, a minha mão está encurtada? Verás, Moisés, agora verás, se a minha palavra te acontecerá ou não. E esse versículo, desde onde está no meu coração, na minha mente. E Deus mandou eu entregar essa palavra para vocês hoje aqui, para nós nesta noite aqui. E Deus está respondendo alguém que questionou a Ele. Deus te responde: porventura a minha mão está encurtada? Por que estás duvidando da minha palavra? Por que estás duvidando do meu poder? Por que estás duvidando daquilo que eu posso fazer? Os varões cantaram que se a medicina te desenganou, nosso Deus está acima dos médicos. Se o juiz disse que não tem mais jeito, o advogado disse que não tem mais jeito, nós temos um Deus que Ele é o juiz de todas as coisas. Ele está acima de toda a justiça. Aliás, Ele é a justiça. Quando eu vejo esse texto, meus amados, eu fiquei pensando, o próprio líder daquele povo, parece que ele estava tanto quanto titubeando. Para Moisés, parece que a fé de Moisés naquele dia estava tanto quanto diminuída. Eu fiquei meditando, meus amados, os milagres que Deus já havia operado na vida daquele povo. Primeiro, os tirou com mão forte do Egito. E eles saíram por milagre do Senhor Deus. Se dependesse das próprias forças do povo hebreu, eles estariam até hoje lá no Egito. Mas Deus havia feito uma promessa. O Senhor Deus disse que havia de os tirar do Egito e havia de os levar a uma terra que emana leite e mel. E como Deus prometeu, o Senhor Deus os fez.
E essa noite eu lhe pergunto: por que está questionando o seu Deus? Você, o senhor, a senhora, se lembra do teu Egito? Se lembra de onde foi que Deus lhe tirou? Lembra qual era o teu passado? Qual era a tua condição no passado? Quem sabe, outrora, vivia uma vida um tanto quanto atribulada, vivia uma vida um tanto quanto perturbada, tinha alguns vícios que procurou os médicos, procurou os psicólogos e as casas de recuperação, os alcoólatras anônimos, mas ninguém deu jeito. Você até queria, mas não tinha forças o suficiente para te libertar. Mas o Todo-Poderoso te viu, o Todo-Poderoso te amou, o Todo-Poderoso te escolheu, o Todo-Poderoso agiu em tua vida, e com a sua mão forte e poderosa, Deus te tirou lá daquele Egito, daquela escravidão do pecado, que não querias cometer, que não querias fazer, mas quando estava percebido já havia cometido. E quantas vezes se arrependeu de ter feito aquilo que não gostaria de fazê-lo, mas repetidas vezes os fez, por quê? Porque estava subjugado pelo inimigo, era escravo do pecado, mas Deus te libertou daquela condição. Deus com mão forte te tirou daquela condição. Deus te tirou do Egito, daquela escravidão. Deus lavou no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e te deu a vitória.